Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje o assunto é tatuagem e piercing em relação ao diabetes tipo 1. Eu tenho algumas tatuagens, já tive bastante piercing também, mas eu tirei tudo devido à minha gestação, né, o parto, que foi cesariana, então eu tive que tirar e acabei não colocando de novo porque os furos fecharam. Mas vim contar pra vocês as minhas experiências, quais os cuidados eu tive na época, as recomendações, o que eu tive que fazer pra dar tudo certo, pra cicatrizar bem. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar bastante like e compartilhar o vídeo com todo mundo pra gente crescer junto, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou falar sobre os meus piercings. O primeiro que eu furei eu tinha por volta dos 13, 14 anos mais ou menos, e era um que tava muito na modinha na época, que era aqui na cartilagem da orelha, chama Helix, se eu não me engano. Vou colocar uma foto aqui pra vocês saberem direitinho qual que é. E eu queria muito fazer essa perfuração, porque tava todo mundo fazendo, então eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer também. Conversei com minha mãe e ela tinha deixado eu fazer, só que a gente não sabia das recomendações por eu ser diabética tipo 1, a gente não sabia os cuidados, mas uma certeza era que a cicatrização com certeza ia ser mais lenta e que eu teria que tomar cuidado assim, extremo, pra não infeccionar, pra não dar queloide, nem nada disso. Então eu fui fazer a perfuração e eu cheguei lá, conversei com o moço, falei pra ele e ele me disse que uma cicatrização de uma pessoa que não tem diabetes tipo 1 varia muito de 2 semanas a 1 mês. Porque, principalmente na orelha, a gente deita, dorme, então pode acontecer de machucar um pouquinho sim, grudar na toalha, nessas coisas assim. Então, ele me passou as recomendações, eu falei pra ele que eu era diabética e ele falou que, né, por isso deveria demorar um pouco mais. Os meus cuidados eu deveria estender eles um pouco, justamente pra não acontecer nada, né, pra ficar tudo tranquilo com o meu piercing. Eu fiz e, assim, não tive nada de ruim, mas existem recomendações que o diabetes precisa estar controlado, a glicemia na hora da perfuração tem que estar controlada para evitar que ocorra algum, né, desses probleminhas. E eu não fiz isso, porque eu não era uma diabética nada controlada. E o diabetes é a doença do descontrole, então assim, altos e baixos o tempo inteiro. Atualmente eu tenho muita hipoglicemia e muita hiperglicemia também, mas a maior parte do tempo eu consigo ficar controlada. Antes eu não era nada controlada, então assim, eu tava nem ligando para as minhas glicemias, se tava tudo certo, se eu poderia realmente ou não fazer as perfurações. Fui lá e fiz. Aí fui cuidando, né, as recomendações tudo certinho eu segui, que era não comer comidas consideradas quentes, né, não ficar dormindo muito do lado que eu furei o piercing. Eu furei do lado esquerdo, se eu não me engano, eu nem lembro mais onde era, se era na orelha direita ou na esquerda, mas eu acho que era na esquerda. E aí eu, né, segui as recomendações tudo certinho. Por volta de 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, aí o meu piercing foi cicatrizar por completo. Ele chegou a dar um pouco de pus, e eu coloquei a joia de aço cirúrgico, que é a recomendada na hora da perfuração, né? E eu coloquei ela, não senti nada de dor, assim, de dor de 0 a 10, eu senti tipo 1. Foi muito tranquilo, foi um piercing que não doeu nada. Só que aí, à medida do tempo, ele foi dando um pouco de pus, dando casquinha, né? Tinha que limpar ele constantemente, eu limpava com soro e passava antisséptico, né? Porque acho que na época era recomendado, mas agora não é mais. Mas eu passava antisséptico, limpava bonitinho com cotonete, lavava 3 vezes ao dia, enfim, todas as recomendações de um piercing normal. Mas a cicatrização demorou um pouco mais do que das outras pessoas que não têm diabetes. O meu segundo piercing foi o do nariz. Eu furei o nariz aqui do lado direito e coloquei aqueles piercings de argolinha. Eu fiz a perfuração uma vez e... Não, mentira, eu coloquei a pedrinha. Coloquei a pedrinha porque não pode colocar a argolinha direto. Aí, né, na minha cabeça, eu falei assim, já passou 2 semanas que eu estou com piercing, né, e a recomendação é esperar 2 semanas no mínimo pra trocar a joia pra uma pessoa que não tem diabetes, né, no caso eu tenho, então eu tinha que ter esperado muito mais pra cicatrizar bem. Eu não esperei, fui numa feirinha, comprei um piercing de argolinha, porque eu não queria ficar com a pedrinha, comprei a argolinha, eu queria usar, e eu não esterilizei direito, não levei em lugar nenhum, eu mesma falei assim, vou trocar em casa, louca, óbvio. Mas aí eu peguei a argolinha, eu, tipo assim, taquei no álcool, lavei, esterilizei, né, do meu jeito, mais ou menos. E falei assim, vou trocar o piercing. Aí eu tirei a minha pedrinha e ela tem um gancho que é pra não sair, né? Ela não é tipo um brinco que é só um tracinho reto, ela faz uma curvinha no final, na parte de dentro, pra que o piercing não saia. Então, pra tirar ela, você tem que ir meio que rodando. Só que pra colocar aquilo sem um auxílio de uma pessoa que é, assim, experiente naquilo, não tem como colocar, é muito difícil devido a essa curvinha.
Então, fui eu tirar. Tirei o piercing, falei assim, vou colocar a minha argolinha toda feliz, né, que ia colocar. Aí pronto, tentei enfiar, não conseguia enfiar de jeito nenhum a argolinha no meu nariz, tava doendo já, começou a sangrar e eu não conseguia enfiar. Aí eu falei assim, ferrou, vou tentar colocar a pedrinha de novo pra ver se fica tudo bem, né? Não deu pra colocar a pedrinha de novo, então eu acabei perdendo o meu furo, porque o furo do nariz ele é muito, muito fininho. Eu acho que o catéter é menor, não sei explicar, não sou experiente nisso, mas eu acho que o catéter é menor, por isso meu furo fechou do dia pra noite. Foi muito, muito rápido, eu fiquei até chocada, porque como a cicatrização demora, né? Eu achei que não ia fechar assim, mas fechou do dia pra noite. Eu tentei colocar no outro dia e já não deu mais. Aí, ok, fiquei sem piercing um tempinho. Depois, o meu terceiro piercing foi o do tragus, que é aqui na cartilagem da orelha também. Eu coloquei na orelha direita, esse eu lembro. E de 0 a 10, a dor foi tipo uns 3, 4, porque a cartilagem é um pouquinho mais dura. Então, assim, na hora da perfuração dá um choquezinho, sabe? Não é tão tranquilo igual a helix. Mas aí eu coloquei e fui, né, no estúdio pra colocar tudo bonitinho. E ele eu fiquei assim, ó, por muito, muito, muito tempo. Também foi a mesma questão do primeiro piercing. Eu cuidei direitinho, deu as casquinhas, deu pus, mas não tive queloide, não tive que tirar o piercing, nada disso. Coloquei também a joia de aço cirúrgico e ficou tudo bem. Tipo assim, fui lavando, seguindo todas as recomendações e ficou tudo tranquilo com o meu piercing. Depois, o quarto piercing que eu coloquei foi... Deixa eu pensar aqui. O quarto piercing... foi o do Smile. Smile, não sei falar direito, mas enfim. É o que fica no freio superior da boca, aqui dentro. Eu coloquei ele e era assim, o piercing que eu era mais apaixonada. Eu amava muito esse piercing. E foi muito, muito tranquilo, assim. De 0 a 10 a dor é menos 10, porque é muito tranquilo. Porque não tem cartilagem nenhuma, é só uma pelinha muito simples. Então assim, ó, eu custei convencer minha mãe a colocar ele porque ela não gostava, mas depois que ela deixou eu coloquei e foi muito tranquilo. Ele não deu casquinha, não deu pus, não deu nada. Os cuidados que eu tive que ter foram um pouco maiores, né, por estar dentro da minha boca. Então, na hora de escovar o dente eu tive que tomar muito cuidado, na hora de comer, né, nos primeiros dias. Então foi muito tranquilo, eu acho que ele com menos de um mês cicatrizou super tranquilo e não tive nada. O quinto piercing que eu coloquei foi o piercing que mais doeu na minha vida inteira e eu não colocaria de novo, de jeito nenhum mesmo, porque eu amo esse piercing, eu achava ele lindo, mas devido à dor, assim, eu não colocaria de novo, que é o do septo. Eu coloquei ele tem uns 2 anos, uns 2 anos mais ou menos. Foi um dos últimos, né? Eu tive 6 piercings a minha vida toda, né? Então, o quinto piercing foi o do septo. E ele doeu assim, de 0 a 10, 11. Doeu muito, 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 muito mesmo. Porque é uma cartilagem grossa, né? O septo é aqui o famoso piercing de vaca, né? E eu amava muito ele. Se eu achar foto minha com piercing, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas eu não colocaria de novo devido à dor dele. Ele eu tive que ter muito, muito, muito cuidado justamente por isso, por ser uma cartilagem bem mais grossa. Eu fiquei morrendo de medo de infeccionar e dar alguma coisa no meu nariz, mas graças a Deus não deu nada. Eu fui no estúdio, tudo bonitinho, segui as recomendações, comi direitinho. Nossa, nesse piercing ele foi o meu xodó, porque eu cuidei dele assim igual um filho. E eu segui tudo bonitinho, então ficou tudo tranquilo com ele. Apesar de que ele inchou um pouco no início e eu fiquei com medo de ter que tirar ele, porque eu tinha sentido muita dor e eu não queria tirar de jeito nenhum. Então, inchou um pouco, eu não conseguia mexer a joia. Ele demorou uns 3 meses para cicatrizar, mais ou menos. 2 a 3 meses, não foi rapidinho. Mas ele não teve nenhuma infecção, nenhuma queloide, nem nada disso. Não saiu pus. Ele só ficou um pouco inchado, então eu não conseguia mexer a joia. Que também nem é recomendado ficar mexendo a joia o tempo inteiro. Mas depois disso eu conseguia mexer, eu puxava e nada acontecia, gente. Era super, super tranquilo. E o meu último piercing foi um piercing assim, que eu queria muito colocar, só que infelizmente o meu corpo rejeitou ele, que foi o piercing da sobrancelha. Eu achei lindo, veio a modinha de colocar piercing na sobrancelha de novo, tava todo mundo colocando e eu queria colocar também. Aí eu convenci a minha mãe, depois de muito custo convenci a minha mãe e ela deixou eu colocar. Aí eu coloquei, furei ele e ficou super tranquilo, ele não inchou, não sangrou nem nada. Só que ele é um piercing que também tem que ter extremo cuidado, porque na hora de lavar o rosto, você bate a mão, aí machuca. Secar o rosto, a toalha, prende, machuca. Então assim, como é no rosto, é bem aqui, sabe? Qualquer coisinha que você faz e encosta já dói um pouquinho. Então direto ele ficava vermelhinho e inchado. Só que o que aconteceu, não sei explicar, mas ele começou a descer. Tipo, o piercing ele fica uma bolinha acima da sobrancelha e uma abaixo. E aí o meu piercing
ao longo do tempo ele foi descendo, até as duas bolinhas ficarem embaixo. Tipo, eu não sei explicar. No começo eu falei assim, gente, será que minha sobrancelha tá crescendo torta? Não sei. Não consegui entender, mas não. Era o piercing que tava sendo rejeitado, tanto ele foi rasgando a minha pele e eu não tava sentindo isso porque não dói. É só o piercing, tipo, o corpo tentando expelir o piercing mesmo. Então, tipo assim, no início eu tava achando super maravilhoso, mas aí no final eu acabei tendo que ir no estúdio tirar, porque eu não tava aguentando mais, porque tava doendo, começou a dar pus no final. E ele, assim, de cicatrização, ele cicatrizou super bem. Isso de rejeitar começou depois da cicatrização, então não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Em todos os meus piercings, eu não medi a glicemia antes pra saber se estava realmente boa pra poder furar. E a minha glicada provavelmente também não estava muito boa. Tipo, a minha glicada antes da gestação era 11. Então, assim, com certeza a minha glicada estava péssima na hora de furar e eu não recomendo isso pra ninguém. Recomendo, inclusive, conversar com o endócrino, né, pra ver as recomendações dele, o que ele acha, fazer os exames antes, pra não acontecer nada com vocês. Eu acho que eu tive sorte mesmo de não ter cicatrizado com alguma infecção, ter dado alguma queloide, porque meu diabetes estava completamente descontrolado na época. Mas enfim. Gente, eu tô vendo que esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou dividir ele em 2 pedaços e esse fica sendo só sobre os meus piercings e no próximo eu conto pra vocês a minha experiência com tatuagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa bastante like, compartilha com todo mundo e se inscreva no canal, tá bom? Um beijo! Tchau!